Olá, gente, tudo jóia? Essa semana a gente vai discutir um pouquinho, voltar um pouco para aquela discussão de estrutura. A gente está acompanhando aí o metabolismo fundamentalmente de carboidratos, né? A gente tem quase um mês, talvez, que a gente tenha acompanhando isso. E agora a gente dá uma, eu tinha colocado para vocês, vou pegar o microfone, a gente dá uma paradinha no metabolismo de carboidrato. Não é que é uma paradinha, acabou de falar sobre o metabolismo de carboidratos, né? Pelo menos assim, o que é básico. E agora a gente vai discutir um pouco do metabolismo do lipídio e depois de moléculas aminadas, né? Fundamentalmente de proteínas. Mas para isso a gente precisa também colocar o que é a estrutura de um lipídio. Né? Então, controlar o horário aqui, a aula de hoje diz respeito a lipídios. Tá? Então, do ponto de vista estrutural e do ponto de vista funcional. Então, é interessante que a gente tinha visto, por exemplo, que você tem ali, com relação a carboidratos, né, você tinha os hidratos de carbono, você tinha uma representação assim, meio, vamos dizer assim, uma representação diagramática, na qual você pode colocar como sendo carbono ligado à água. Né? E de certa maneira, lipídios, apesar de ser bastante vasto em termos estruturais, você tem dois grandes conjuntos básicos aqui. Tá? Um conjunto que é derivado de um radical, vou colocar um radical aqui somente, um radical ligado a um carboxilato, tá certo? Onde esse radical aqui, ó, esse R aqui, vai ser igual a um grupo metileno repetido diversas vezes. Então, a esses grupos aqui, tá bem? E deixa eu ver se eu certinho aqui. Tá, são dois grandes grupos. Então, o primeiro grupo. E esse grupo aqui, ele dá o nome, por exemplo, dos famosos ácidos graxos, tá bem? Então, os ácidos graxos. Ácido por quê? Porque é ácido carboxílico, tá? Esse ácido carboxílico, o ácido graxo depende um pouco do seu comprimento, ele depende um pouco do grau de insaturação. Mas basicamente, deixa eu mudar a corzinha aqui, esse carboxilato aqui confere ao ácido graxo um pKa, ficou feio, hein? Vou tentar de novo. Um pKa em torno de 4,5, 5. Entre 4 e 5, vai. Um pKa em torno de 4 e 5. Pode variar um pouquinho para mais, 5,5, por exemplo, tá certo? Então é por isso que tem o nome de ácido graxo. E a parte graxa se dá em função, deixa eu mudar de cor também, em função dos grupos metilenos que são concatenados. Então o ácido graxo é uma das suas estruturas básicas, como a gente vai ver. Esses ácidos graxos eles podem ser combinados. E aí, dependendo da estrutura combinada, por exemplo, você pode combinar esses ácidos graxos, exemplificando, com uma molécula de glicerol. E ao combinar esses ácidos graxos com glicerol, você pode formar, por exemplo, os chamados glicerofosfolipídios. Glicerofosfolipídios. A gente vai ver alguns exemplos deles, tá bem? Glicerofosfolipídios, porque combinou com glicerol. Você também pode formar, a partir dessa combinação com glicerol, o chamado triacilglicerol, que é a nossa banha de acilglicerol de cada dia. Gordura neutra, gordura que é depositada. Mas você também pode combinar esses ácidos graxos, você pode combinar esses ácidos graxos com outro tipo de moiety, outro tipo de modelo de ancoragem, como por exemplo uma molécula de esfingosina. E aí você pode ter os chamados esfingolipídios. A gente vai ver as estruturas também. Então, por exemplo, quando você fala esfingomielina, da bainha de mielina, da transmissão nervosa rápida, né, do cérebro, do sistema nervoso, a gente se refere à estrutura desses esfingolipídios, que tem a esfingosina, uma molécula aminada, a molécula polar, como sendo parte da estrutura ligada a ácidos graxos. E você tem outras estruturas desses ácidos graxos que podem ser combinadas. Por exemplo, desses esfingolipídios, você pode ter saído a partir daí as ceramidas. A gente vai ver essas estruturas também, vamos localizar no mapa também, vamos ver aos poucos. Eu só estou dando assim um introito em relação à variabilidade estrutural, não propriamente funcional, mas a variabilidade estrutural.
Funcional também, porque de um modo geral, vou colocar esse ácido graxo aqui numa representação mais bonitinha, e de um modo geral, quando a gente fala em triacilglicerol, como é que fala? É material de reserva energética. É reserva energética, pura reserva energética. Você não vai ouvir dizer por aí que triacilglicerol, triglicéride, participa de membrana biológica, porque não participa. Não participa. Mas você tem fosfolipídios que participam na membrana biológica. Você tem esfingolipídios que participam na membrana biológica. Você tem entre os esfingolipídios um grupo aqui chamado de ceramidas, que são capazes de exercer determinadas funções, inclusive ligadas, por exemplo, à nidação em alguns animais. Você tem também os chamados cerebrosídeos. Ixi, nome esquisito, né? Mas a minha grafia fica pior ainda. Vou controlar o horário aqui. Então você tem os chamados cerebrosídeos, que são estruturas derivadas também de ácidos graxos e que envolvem na sua composição, por exemplo, uma molécula de glicose. Meio doido, né? Imaginar um lipídio ligado a uma glicose. Mas é dentro da sua estrutura, dentro do seu moiete, tá? Então esse é um geralzão, tem obviamente mais estruturas que podem estar associadas a isso, mas que diz respeito a uma parte desses ácidos graxos, tá? Uma parte dos lipídios, que são os lipídios de cadeia, que são os lipídios de estrutura mais alifáticas. São os lipídios alifáticos. Aí você tem um outro grande grupo, cuja a origem se dá através dos terpenos. Então são derivados de terpenos ou terpenoides, onde você tem uma representação mais clássica, como sendo alguma coisa assim, ó, CH2, H2C, 1, 2, 3, 4, 5, né? 1, 2, 3, 4, 5, que são estruturas formadas de 5 carbonos, são terpenos. E a partir desses terpenos você faz uma gama, você constrói, por exemplo, a estrutura toda das vitaminas A, E e K. Lembra daquela história? Vitaminas hidrossolúveis, que são aquelas vitaminas que se convertem em coenzimas, como por exemplo niacina, vitamina B3, né? Riboflavina, vitamina B2, biotina, vitamina H9 ou B7, e que são vitaminas que se convertidas a coenzimas são associadas a movimentos metabólicos. Ao passo que dessa vez, essas estruturas chamadas vitaminas A, D, E e K são vitaminas chamadas lipossolúveis. Inclusive, pelo fato de serem lipossolúveis, a estrutura dela é uma estrutura hidrofóbica, provoca um efeito hidrofóbico muito grande em solução aquosa, portanto no sangue. Existem riscos associados ao depósito dessas estruturas. Então você não vai ouvir falar, por exemplo, de intoxicação por niacina, intoxicação por biotina, mas você vai ouvir falar de intoxicação por vitamina A. Inclusive está associado em alguns textos mais ou menos recentes com leucemia, né, o excesso da vitamina A. Tá bem? Então vitamina já vem dessa estrutura de isoprenoides. Outro que vem fundamentalmente a partir desses isoprenos aqui é o colesterol, a estrutura do colesterol. Porque a gente pensa assim, colesterol não é bom, o colesterol é necessário pra caramba. Entre outras coisas, porque o colesterol participa da estrutura de membranas biológicas. E como se não bastasse, a partir do colesterol eu tenho alguns hormônios. Eu tenho alguns hormônios derivados. Aliás, deixa eu colocar aqui os hormônios um pouco mais para baixo, vamos deixar assim. Você tem a vitamina D. Então a vitamina D, que também é uma vitamina lipossolúvel, é derivada a partir da estrutura do colesterol. Então isso por si só já dá uma importância significativa para o colesterol, né? Como se não bastasse, você tem hormônios, portanto não à toa são chamados de esteroidais, né? Hormônios esteroidais. E você tem os chamados ácidos biliares, que são uma espécie, vamos localizar também a estrutura, vendo o mapa, que são uma espécie de detergente biológico que promove emulsificação lipídica, assim como o detergente da pia da cozinha, só que isso faz num ambiente entre fígado e intestino mesmo, tá bem? Pois bem, alguns exemplos nem tanto, mas assim, esses hormônios esteroidais, por sua vez,
eles podem se dividir em outros grupos que são chamados mineralocorticoides, e tem os grupos que são chamados, por exemplo, de hormônios sexuais. Tá? Então, nesses hormônios sexuais, você tem os hormônios masculinos, você tem os hormônios femininos, tá? E nesse exemplo, vamos dizer, vem pra cá. Então, você pode colocar como aqui, por exemplo, a progesterona, o beta-estradiol ou estrógeno, tá? O beta-estradiol ou estrógeno. Não à toa você coloca aqui nos hormônios masculinos, então, a testosterona, tá certo? Androsterona e outros tantos desses hormônios. Assim como os mineralocorticoides são aqueles que trabalham com minerais. Então, por exemplo, você tem você tem aldosterona. A aldosterona permite muito controle de sódio no organismo, tá? A aldosterona seria um exemplo bom. E dos corticoides, o principal, o mais famoso, talvez seja o cortisol. Também tem a cortisona e outros tantos, tá bem? Então, com esse apanhado geralzão aqui, ó, em 10 minutinhos, deixa eu diminuir aqui a extensão. Com esse apanhado geralzão em 10 minutinhos, você tem uma ideia básica do que são os lipídios do ponto de vista da sua, vamos dizer assim, riqueza estrutural, dois grandes grupos principais, alifáticos em cadeia de hidrocarbonetos e derivados desses, ou terpenoides e derivados desses que vão configurar, por exemplo, um famoso anel aqui, ó, colesterol, por exemplo, que é chamado uma estrutura de 5 anéis. Vamos colocar só 5 anéis aqui, tá? E a partir dessa estrutura de 5 anéis, portanto, ele já tem uma condição mais aromática do que a alifática, tá? Mais aromático. Você tem as estruturas de hormônios esteroidais, ácidos biliares. Eu não coloquei os exemplos dos ácidos biliares. Bom, dos ácidos biliares, eles vão formar os sais biliares. Tá? E um exemplo desses sais biliares, você teria, por exemplo, cólico, deoxicólico, taurocólico, da taurina, aquela Red Bull que te dá asas lá, taurocólico também. A taurina é um aminoácido que não tem código genético, taurocólico, um derivado de aminoácidos mais apropriadamente, tá? Então, com isso você tem uma ideia geral dessas estruturas. Então, o que a gente vai fazer agora é entrar um pouco mais na formação desses grandes ramos. É curioso porque é diferente, por exemplo, de proteína. Proteína é aminoácido ligado a aminoácido, certo? Carboidrato é um carbono ligado à água, com o grupo aldeído funcional ou o grupo cetona funcional. Quando você chega em lipídio, você tem uma amplitude maior de estruturas e uma amplitude maior de funções também. Existe até lipídio ramificado. É o ácido fítico, lipídio metilado e ramificado com ácido fítico, mas é menos abordado. Vamos pegar agora então esse geralzão aqui e explorar ele um pouco mais, tá bem?